Olá! Para Você Ver é um programa que exibe as notícias mais importantes para o trabalhador apresentadas no seu jornal na TVT. No programa de hoje vamos falar sobre os debates gerados por tantas manifestações populares e pelos pactos propostos depois pela presidenta Dilma Rousseff. Foram 5 pactos apresentados pela presidenta em reunião com todos os governadores e prefeitos das capitais. Responsabilidade fiscal, saúde, educação, transporte público e reforma política, incluindo um plebiscito, para a população participar diretamente das mudanças no sistema político e eleitoral do país. Não por acaso, a mobilidade urbana foi incluída entre os 5 pactos propostos pela presidenta. Foram justamente os problemas com o transporte público que provocaram a sequência de protestos pelo país iniciados pelo movimento do Passe Livre. A presidenta Dilma Rousseff anunciou a destinação de 50 bilhões de reais para que o transporte público dê um salto de qualidade com mais metrô, corredores de ônibus e veículos sobre trilhos. Também criou o Conselho Nacional de Transporte Público e pediu a criação de conselhos semelhantes nos municípios e regiões metropolitanas. Precisam ser apresentadas as soluções para a população e a população precisa participar das tomadas de decisões, porque aí a sociedade também assume a sua corresponsabilidade com aquilo que está sendo decidido. A Política Nacional de Mobilidade Urbana determina que todos os municípios apresentem um plano de mobilidade até janeiro de 2015. O movimento Nossa São Paulo já tem uma proposta e defende que ela seja discutida o mais rápido possível. O pacto está colocando que o plano é urgente. Não vamos esperar janeiro de 2015, vamos fazer os planos imediatamente e apresentar à sociedade quais são as soluções. A sociedade precisa ver que tem um rumo, que tem uma política e acompanhar essas metas até que elas sejam concluídas e fazer a avaliação se a gestão realmente implementou em nível municipal aquilo que está se discutindo em nível nacional. Esta especialista em mobilidade urbana festeja a importância que agora, depois das manifestações públicas, está sendo dada para as pautas sobre transporte público. Pautas que há décadas já eram defendidas, mas continuavam engavetadas. Nesse tempo todo, a gente considerou o transporte como um serviço a ser consumido como outro qualquer. Ele sequer era considerado um direito social. E eu acho que esse, para mim, é o marco do que nós estamos vivendo hoje. É efetivamente a marca de uma inflexão num processo político, social, que vai atingir certamente o setor de transporte, de um direito à cidade ser garantido através da mobilidade da população. A especialista diz que há cerca de 10 anos o governo federal passou a garantir recursos para a mobilidade urbana, principalmente para projetos ligados à Copa 2014. Mas lembra que os municípios não têm capacitação para lidar com os projetos. De acordo com dados do governo federal, de 8 bilhões de reais previstos para o programa de mobilidade desde 2005, só foram gastos 1 bilhão e 200 milhões. Se tem o dinheiro, se o dinheiro não está sendo efetivamente empregado, fica evidente que há uma falta de conexão nisso. As demandas sociais não estavam devidamente organizadas e focadas nisso. Na hipótese da tarifa zero. Ora, você teria um recurso para o subsídio. Por que isso, então, não foi incorporado? Então, esses recursos estavam sempre visando o investimento em obra e infraestrutura e não em políticas de gestão. E esse também eu acho que é um novo patamar que o movimento Passe Livre está trazendo para a questão. Como é a gestão desse negócio? É um negócio público, é um negócio de interesse público. A professora Silvana Zioni, que aparece na reportagem, me lembrou uma coisa muito interessante sobre a marca que os movimentos por transporte podem deixar na sociedade. Ela lembrou que em 1955, os negros boicotaram os ônibus na cidade de Montgomery, nos Estados Unidos. Naquela época, eles eram obrigados a sentar só no fundo dos ônibus. E com este protesto, os negros conseguiram derrubar a política de segregação racial no transporte público. Para você ver. Depois do intervalo, você vai ver que a reforma política interessa a todos os brasileiros e vai conhecer algumas propostas que já existem para alterar o sistema político-eleitoral no nosso país. Até já!
Para Você Ver é um programa que exibe as notícias mais importantes para o trabalhador, apresentadas no seu jornal na TVT. No nosso programa de hoje, o assunto são os pactos propostos pela presidenta Dilma Rousseff depois das grandes manifestações populares que aconteceram e ainda acontecem em todo o Brasil. A reforma política há muito tempo vinha sendo discutida por partidos e movimentos sociais, mas não avançava no Congresso. A Comissão de Reforma Política, instalada na Câmara dos Deputados há mais de 2 anos, não conseguiu nem aprovar o relatório do deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul. Agora, depois da proposta da presidenta Dilma, ficou decidida a instalação, na próxima terça-feira, de uma comissão que vai analisar o plebiscito proposto pela presidenta Dilma Rousseff. Em 90 dias, os resultados deverão ser apresentados. O plebiscito tem que ser convocado por decreto legislativo emitido pelo Congresso Nacional. Quem viabiliza o processo é o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que já informou que precisa de um prazo de 70 dias para organizar a consulta popular. Ainda não se sabe se dará tempo para realizar o plebiscito ainda neste ano, para que o resultado seja válido já para as eleições de 2014. A Comissão da Reforma Política vai propor as perguntas que serão feitas no plebiscito e será formada por 8 deputados, 5 indicados pelos 5 maiores partidos da Casa e os outros 3 pelos partidos menores. Um dos principais pontos de discussão será o financiamento público das campanhas eleitorais. Nós vamos ter a obrigação, inclusive, de amplificar o nível de debate sobre esse tema, de encontrar mecanismos didáticos para explicar para a população. E se o povo tem condições de escolher alguém para presidir o país, que é uma escolha, evidentemente, das mais estratégicas, a mais estratégica de todas, por que ele não pode decidir se as empresas devem ou não doar recursos para a campanha eleitoral? Vão ser meses de muito esclarecimento e este debate vai chegar na casa de todo mundo. Eu não tenho dúvida disso, porque as pessoas se interessam pelo futuro da política do país. Todo cidadão é afetado diretamente pelas decisões tomadas pelo poder público, mesmo quem não se interessa por política. Você, por exemplo, sabe do que se trata uma reforma política? Fomos até a porta de uma metalúrgica em São Bernardo do Campo conversar com os trabalhadores e perguntamos que tipo de mudanças políticas gostariam de ver. Não faz sentido um cargo público ser financiado por alguém privado, porque é óbvio que depois essa pessoa vai querer ter um retorno e nem sempre esse retorno visa o melhor da população. Já não sabe quem apoiou quem, quanto que gastou. E você não pode vincular o governo com alguma entidade particular, entendeu? Por causa que se você fica devendo favores para as outras pessoas, você esquece de quem? Prioridade, o povo. Ninguém melhor para ver a situação do povo que nós mesmos, né? Quem paga praticamente o salário dos políticos, os vereadores, senadores e tal, somos nós aqui que trabalhamos na rua, na metalúrgico. Eu fico triste. E não só pelo fator dele receber, mas pelo fator dele não produzir pelo que recebe. 14º, 15º salário, sendo que é um sufoco aí um trabalhador ganhar 13º, né? Então uma reforma política, ela é muito bem-vinda. Acredito que isso vai fazer com que o país sofra modificações que venha a trazer benefício para o povo brasileiro. O Partido dos Trabalhadores tem uma proposta de reforma e apresentou em abril deste ano um projeto de lei de iniciativa popular com propostas para alterar o sistema político eleitoral. Entre as principais mudanças, o PT propõe financiamento público exclusivo de campanhas, voto em lista definida pelos partidos e aumento do número de mulheres candidatas. Desde abril, o PT vem coletando assinaturas para apresentar o projeto à Câmara dos Deputados. Já foram colhidas 300 mil e a meta é chegar a 1,5 milhão. Nós defendemos que a lista seja composta de um homem e uma mulher e um homem. Então, quer dizer, democratizar a participação de gênero na política brasileira. O financiamento público exclusivo, para afastar esse imenso poder que o poder econômico tem sobre as eleições no Brasil, quer dizer, instituir o financiamento público e a proibição
específica de contribuição de empresas no processo eleitoral. E o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, conhecido como MCCE, também iniciou a coleta de mais de 1,5 milhão de assinaturas para a campanha Eleições Limpas. É outro projeto de lei de iniciativa popular. O MCCE defende um financiamento misto das campanhas eleitorais. Neste caso, uma parte é financiamento público e outra parte é doação do cidadão. Pessoalmente, o cidadão poderia doar até R$ 700. Outra proposta do movimento é a mudança do sistema eleitoral. Entenda melhor. O objetivo de buscar um financiamento onde só o cidadão pode participar e com financiamento público é tirar o poder econômico do processo eleitoral e democratizar a eleição, onde as pessoas possam ter, então, uma possibilidade de participar do processo eleitoral e não somente aqueles que têm financiamento de grandes empresas. O segundo ponto é o sistema de votação. Para poder viabilizar esse sistema com financiamento público, não dá para ser com uma lista aberta como tem hoje, onde se daria dinheiro para cada um dos candidatos. E aí se dá dinheiro público para candidato é uma coisa muito complexa. Então o MCCE elaborou um projeto que tem na votação 2 turnos, onde no primeiro turno você vota no partido e no segundo turno, então, o eleitor escolhe o candidato. Com isso, você barateia a campanha, reduz o número de candidatos e possibilita uma participação direta do eleitor, sem tirar dele a possibilidade de escolher o candidato. Para você ver, existem várias propostas de reforma política em debate. É por isso que a presidenta Dilma propôs a consulta direta da população através do plebiscito. E depois do intervalo, vamos acompanhar os debates em torno dos investimentos na educação, mais um dos 5 pactos propostos pela presidenta Dilma. Até já! Para você ver, é um programa que exibe as notícias mais importantes para o trabalhador, apresentadas no seu jornal na TVT. No programa de hoje, nosso assunto são os pactos propostos pela presidenta Dilma Rousseff depois das grandes manifestações populares que aconteceram e ainda acontecem em todo o Brasil. Para garantir a estabilidade da economia e o controle da inflação, um dos pactos é pela responsabilidade fiscal. Mas o que significa tudo isso? Para a gente entender, o repórter Jô Miyagi conversou com o mestre em finanças públicas Amir Cair. Responsabilidade fiscal abarca a origem e o destino dos recursos, principalmente mais do que se é suficiente ou não os recursos para bancar as despesas públicas. A discussão que predomina no Brasil é essa: o juros é sagrado, está certo no valor dele, e a economia que se faça para aguentar pagar esses juros, ou seja, aperte o cinto, não é? Segure os salários, segure a economia para pagar os sagrados juros, mas não para fazer a crítica de que as taxas de juros do Brasil são as mais altas do mundo e aí é que deve haver a mudança. Eu não sou daqueles que defendem que você gaste a mais e se endivide, faça endividamento. Por quê? Porque a dívida é um dinheiro que você acaba gastando, os juros, e que não serve para nada, não serve para você fazer educação, não serve para você construir uma escola, compreende? É um dinheiro que sai fora da finalidade. A melhoria do atendimento da população nos hospitais e nas unidades de pronto atendimento é outra reivindicação dos brasileiros e foi priorizada entre os pactos propostos pela presidenta Dilma Rousseff no final de junho. Estão no foco do debate, que envolve toda a sociedade brasileira, as metas de aceleração dos investimentos já previstos e contratação de médicos de Cuba e de outros países. Esta unidade básica de saúde fica na cidade de São Bernardo do Campo e atende 42 mil pessoas do bairro Rude Ramos. A UBS tem estrutura completa e até tratamento dentário. A unidade trabalha principalmente com o programa de saúde da família. São 3 equipes e cada uma delas com um médico generalista. Esse médico recebe R$14 mil por mês e imagine só, foi bem difícil encontrar quem quisesse trabalhar por aqui.
faltam médicos. Aliás, um problema que não é não só da área pública, ou seja, nos últimos anos, a criação de postos de trabalho médicos foi muito superior à formação de novos médicos, de tal forma que nós temos 3,5 postos de trabalho para cada médico, o que caracteriza uma situação de pleno emprego. O Brasil tem hoje 1,8 médicos para cada 1.000 brasileiros, um índice muito baixo. Em um país de primeiro mundo, como o Reino Unido, por exemplo, esse número é de 2,7 médicos por 1.000 habitantes. O Brasil precisa hoje de cerca de 170.000 médicos no atendimento do sistema público de saúde. Para suprir esta carência, o governo desenvolve ações como o Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica, o PROVAB, que atrai médicos para áreas carentes com bolsas no valor de R$ 8.000. Mas, novamente, o mesmo problema. 55% dos municípios que solicitaram médicos pelo PROVAB não conseguiram profissionais. No mês passado, a presidenta Dilma Rousseff anunciou um edital para a contratação de médicos brasileiros e estrangeiros para o interior e periferias. O foco nosso é trazer esses médicos por um período transitório, com uma ação temporária, mas que eles venham com autorização exclusiva para trabalhar na periferia das grandes cidades ou nos municípios do interior. Os governos do Brasil e de Cuba estão negociando a vinda de 6.000 médicos cubanos para trabalharem nas regiões brasileiras mais carentes. O Brasil não será o primeiro país a buscar médicos de fora. Enquanto o índice de médicos estrangeiros aqui é 1,7, no Reino Unido, 37% dos médicos vêm de outros países. Maria Célia Mijares é cubana e formada em medicina no seu país. Veio para o Brasil há 20 anos para trabalhar no Serviço Público de Saúde, no município de Diadema, região do Grande ABC. Na época, a cidade era considerada bem violenta e, por isso, sofria com a falta de médicos. A formação de Maria a levou para lá. Sempre o médico sabe que estudou para ajudar tanto do país como a outros países necessitados. Então, sua formação é assim, social. Segundo o consórcio intermunicipal do Grande ABC, existe um déficit de 3.000 médicos nas redes municipais, estaduais e particulares do Grande ABC. Para Vera Lúcia Franciscon, a coordenadora da UBS de São Bernardo do Campo, a carência de médicos no sistema público é um problema de formação acadêmica. A gente vê que, de um modo geral, as escolas, agora que estão começando a incorporar, né, essa mentalidade que nós temos que formar profissionais para o setor público, porque até então era muito fechado, né? Eu vou me formar para mim trabalhar no hospital, para mim trabalhar numa clínica. Com isso, a gente tem essa carência mesmo do profissional dentro da saúde pública. O governo federal defende os 100% dos recursos do pré-sal para a educação, diferente do que foi aprovado pelos deputados federais. O Pacto para a Educação, anunciado pela presidenta Dilma Rousseff, defende mais recursos para investir em creche, alfabetização na idade certa, educação em tempo integral, ensino técnico, universidades, ciência e inovação. A proposta foi bem recebida por entidades como a UNE, a União Nacional dos Estudantes. As manifestações das últimas semanas reivindicam serviços públicos de qualidade, principalmente na educação. Atualmente, o governo investe 6,1% do Produto Interno Bruto no setor, segundo o Ministério da Educação e Cultura. Durante reunião com prefeitos e governadores, a presidenta Dilma Rousseff pediu aprovação com urgência no Congresso Nacional dos 100% dos royalties do petróleo e 50% dos recursos do pré-sal para investimentos na educação. Essa questão, por exemplo, de destinar as riquezas do petróleo para a educação foi uma proposta que surgiu na União Nacional dos Estudantes em janeiro de 2009, no qual nós aprovamos em um conselho de entidades nossas que essa riqueza do petróleo brasileiro deveria ser destinada para a educação e não se voltar, assim como os outros ciclos de riqueza que o Brasil teve anteriormente, do café, do açúcar, da borracha, não se voltar para os interesses estrangeiros. A proposta do governo foi parcialmente atendida. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta quarta-feira que 75% dos recursos do petróleo sejam destinados para a educação
e 25% para a saúde. Agora o projeto segue para a votação no Senado. A Central Única dos Trabalhadores é contra a alteração aprovada pelos deputados. Para nós é fundamental que os 100% dos royalties do petróleo sejam investidos na educação pública de qualidade social, como preconiza, né, no Fórum Nacional de Educação, do qual nós fazemos parte, para que a gente avance nessa educação de fato. Os royalties do petróleo, é bom que a gente lembre, é uma riqueza não renovável, é uma riqueza que vai acabar. Nós ainda temos um bom tempo e nós precisamos utilizar em cima de uma visão estratégica de desenvolvimento do país. Por que a educação? Porque a educação é que vai criar a base para que a gente possa viver numa economia sem petróleo. Outro projeto importante para ampliar os recursos é o Plano Nacional de Educação. O projeto, aprovado em outubro de 2012 na Câmara, está parado no Senado. O documento estabelece 20 metas para o país atingir em 10 anos. Entre elas, a destinação de 10% do PIB para a educação. Agora chegou a hora do país ter a grandeza e dos governantes terem a grandeza de aprovar o Plano Nacional de Educação, especialmente os parlamentares do Congresso Nacional e, no caso específico do PNE, os senadores da República. E é importante dizer que a nossa visão, a visão da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, da CNTE, da UNE, da UBS, da Undime, é de que o Plano Nacional para a Educação, para valer, é o Plano Nacional de Educação aprovado na Câmara dos Deputados. Quais serão as decisões finais sobre os 5 pactos apresentados na proposta da presidenta Dilma Rousseff? Ainda não sabemos. Quando teremos realmente as melhorias reivindicadas nas manifestações das ruas do país? É uma data ainda indefinida. Mas uma coisa é certa, estamos discutindo qual é o país que queremos. Os trabalhadores, os cidadãos, são os protagonistas neste Brasil que já ficou tanto tempo calado. Não é direita, não é esquerda, não são pobres ou ricos, nem brancos ou pretos. A transformação em andamento no Brasil é clara e isso, acreditamos, será na democracia, sem violência, com participação popular. Para você ver, termina aqui, eu volto na próxima semana. Até lá!